verso 12. Eu quero voltar aqui na página. Capítulo 1 de Jó, no verso 6, diz assim: e vindo um dia, no verso 11 e 12, diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás não blasfema de ti na face. Lá no capítulo 1, no verso 6, diz: vindo um dia. No capítulo 2, do verso 1, e diz: e vindo outro dia. No capítulo 1, do verso 11 e 12, diz: tudo quanto tens. Só não podia o inimigo tocar contra Jó. Não é isso? Lá no capítulo 1, verso 11 e 12, fala: somente contra ele não toca, né? Somente contra ele não põe a sua mão. Mas você tem, Satanás, toda a liberdade em tocar em todos os bens de Jó, tudo que ele tem. No capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: pele por pele. Capítulo 2, verso 5. Vou ler verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne. Veja que no capítulo 1, o Senhor falou: toca em todos os seus bens, porém não toque na sua vida. E no capítulo 2, no verso 4, Satanás responde ao Senhor dizendo: pele por pele, tudo quanto tem o homem dará pela sua vida. Quer dizer, no capítulo 1, Satanás teve a permissão de tocar nos bens de Jó. E ele não ficando satisfeito, ele não ficou satisfeito com isso, ele foi lá no capítulo 2, no outro dia, em um outro dia, como inicia a leitura, e cobrou de Deus: olha, pele por pele, tudo quanto o homem, ele falava pele por pele do corpo, né? Tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Quantos milionários, às vezes, à beira da morte, às vezes com doença difícil de ser curada, declara que todo o meu tesouro eu daria para não morrer. Daria tudo que tenho para ter vida. Não é assim? Às vezes a gente ouve isso. E Jó foi lá e diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se ele não blasfema na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a vida. Nessa pequena leitura que fizemos agora, a gente deu para a gente perceber bem que o inimigo, ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele consegue fazer para trazer prejuízo, para nos prejudicar. Ele nunca vai estar satisfeito. Ele vai estar sempre pedindo a Deus permissão para tocar em algo mais. Estão entendendo? Ele nunca se dá por satisfeito. Ele não desiste, ele não desanima. Vê que a raiva, ele ficou muito enfurecido quando ele ouvia Jó falando: ué, eu não saí nu do ventre da minha mãe? Eu vou voltar. Eu nasci nu e eu vou morrer nu. Eu não vou levar nada comigo. E Satanás ficou tão enfurecido com essas declarações e muitas outras no decorrer do livro de Jó. A gente vai ver Jó fazendo. E o inimigo só enfurecendo cada vez mais, né? E agora nós percebemos que ele, de uma maneira bem astuta. Mamãe que usava muito essa expressão: o diabo é astuto, minha filha. Vamos vigiar a nossa vida e viver em santidade, que o diabo é astuto. O diabo astutamente acusa Jó de ser interesseiro. Quando ele fala assim: claro, ele te reverencia, claro que ele te adora, você deu tudo. Você imagina bem que quando nós lemos na Bíblia, nós vemos falando de vacas, jumentos, cabras, servos, 10 filhos.
Imagino que 10 filhos, cada filho tinha a sua mansão, que não é qualquer vento que derruba. Mas, da outra vez passada, o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção para um versículo do segundo mensageiro, no capítulo 1, do segundo mensageiro, que chegava para ele e dizia: fogo do céu, fogo de Deus, né? Fogo de Deus. Aquele segundo mensageiro ali já deu toda a dica necessária para que Jó viesse a perceber que Deus estava mandando fogo do céu era Deus agindo para consumir as coisas. Então era ordem de Deus que aquelas coisas todas viessem a acontecer. Imagino que cada um tinha sua mansão. E essa madrugada eu deitei para dormir e fiquei imaginando: Senhor, devia ser que cada um tivesse ali suas mansões, 10 mansões, cada um com seus filhos, que se reuniam na casa de um, na casa do outro, devia ser aniversário, não diz a Bíblia, mas no seu dia de cada um deles, se reuniam e faziam festa, comiam, bebiam. Essas casas, irmãos, eram casas bem estruturadas. Não era casa de madeira, não era casinha de sapê, não era casinha de estuque. Era casa bem estruturada, era casa bem feita. E casa que devia estar suportando muitos vendavais de anos após anos. Anos e anos. Vendaval batendo e a casa de pé. Mas quando é Deus que quer fazer, Ele não dá obediência à vontade humana de ninguém. Ele simplesmente faz. Então, Satanás, de uma maneira astuta, Satanás se vangloriando, ele foi lá e assoprou contra aquela casa. E aquela casa caiu. Quanto mistério nessa palavra, meu Deus do céu. E aí, eu me freio com os meus pensamentos. Glória a Deus por isso. Quando eu vejo Deus me falando, existem coisas grandes e ocultas, que não é dado a saber. Deus não tem que me explicar nada do que Ele fez ou o que vai fazer. Nada. Eu só tenho que tomar conhecimento, aquilo que a minha mente não consegue me explicar, eu preciso adorar, só. E não bancar o curioso para pecar, como às vezes a gente vê. Pessoas pecando, quando entra no livro de Jó. Tem muita coisa no livro de Jó, que Deus não deu a homem nenhum a entender, e nem tampouco deixar registrado. Mas coisas tremendas estão guardadas para ser revelada à igreja um dia. Então, Satanás, de uma maneira muito astuta, ele acusa Jó de ser interesseiro. Ele te adora, ele está sempre contigo, porque o Senhor tem dado de tudo a ele. Deus, conhecendo a Jó, permitiu que Satanás tocasse nos seus bens. Pode tocar em tudo que é dele, mas não toca na vida. Aí Satanás tocou em todos os bens, não conseguiu nada. E Deus, percebendo que Jó ia passar por aquele vendaval tremendo, o que Deus fez? Na velocidade inexplicável, Deus fortalece Jó para aquele acontecimento. Satanás não contava com isso. Deus fortalece Jó. A Bíblia diz que através de sonhos, de visões, de revelações, Deus entra na noite do homem. E a Bíblia diz que Jó, ele como o salmista declara, não darei descanso aos meus olhos. Jó, o sono não dava descanso aos olhos dele também. Ele só sabia adorar. Na oração de Jó, eu imagino ele adorando, glorificando e exaltando muito mais do que pedindo. E ele carecia da bênção de Deus. Ele precisava pedir, e muito mais do que adorar. Mas ele adorava a Deus. E não havia ninguém. Isso que matou Satanás de inveja, de ódio, de raiva. Olha, não existe ninguém semelhante a ele em toda a terra. Será que nós temos noção dessa dimensão? Toda a terra. Toda a terra, não há um sequer com as qualidades de Jó. Não há. E as qualidades dele foi colocado e nós já conhecemos, reto. Exemplo de retidão. Se desviar do mal, só tendo domínio do Espírito Santo de Deus.
E Jó era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele conseguia se desviar do mal. Louvado seja Deus. Total em sinceridade. A verdade fazia morada nos lábios de Jó. Deus, ele não fragava Jó viciado em mentiras. E a Bíblia diz de maneira bem clara que ele tinha um equilíbrio tremendo, como um homem que tinha condição de se desviar do mal. Por quê? Quando Deus revestia, ele mais glorificava. Quanto mais Satanás tirava os seus bens, mais ele se beneficiava na bênção de Deus e provava para Deus que os bens maior vinham do Senhor. E ele se fortalecia nesse equilíbrio divino que Deus conseguia passar para Jó. Deuteronômio 1:30 diz assim: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, e ele pelejará por cada um de vós. Satanás, ele quis provar contrário para Deus na época da provação de Jó. Você vai ver se ele não blasfema na sua cara, se você me deixar tocar na pele, nos ossos, no sangue. Imagine que ele foi falando muitas outras coisas. Deus olhou, viu Jó sustentado e fortalecido. Vou dobrar essa força, vou dobrar esse ânimo, essa potência. E agora vou permitir Satanás sair de cara mais uma vez. Pode tocar na pele dele, pode tocar nos ossos dele. Só não toque na vida dele, porque a alma, essa aí, Satanás nunca vai conseguir ceifar quando está na mão do Senhor. E Satanás foi. E toda vez que Satanás armar uma cilada contra eu ou você, com essa negatividade que existe dentro dele, de tanta maldade que ele só tem coisa negativa nele, cada vez que ele armar armadilha contra mim ou contra você, pode estar certo disso. Se ele vai armar isso amanhã, hoje Deus vai estar me fortalecendo para amanhã suportar essa cilada que ele prepara. Agora vamos ficar bastante atentos com uma coisa. Já viu aquele hino que eu não sei cantar, infelizmente, e não sei a letra toda, mas tem um hino que diz que o anjo do Senhor está passando com a bênção, e se nós estivermos distraídos, não seremos fortalecidos. Isso é uma realidade para a igreja. O diabo se levanta contra Deus, fala, está fazendo aqui, deixa eu fazer isso assim, até hoje. Não pensa que isso está lá no passado, não. Aí Deus vem, envia o anjo com uma bandeja, para você tomar uma gota desse cálice. Mas você está distraído? Você está enfraquecido, está entregando sua língua, está emprestando seu ouvido, está deixando de manter a comunhão que Ele quer? Corremos o risco de, quando o inimigo encostar, nós não suportarmos. Mas se nós estamos ligados no céu, prestando atenção nas coisas que Deus tem ensinado, botando no coração: Senhor, eu quero praticar, eu quero vivenciar. Senhor, é de manhã, eu estou falando com o Senhor, estou falando de tarde, estou falando de noite, estou falando de madrugada. Deus olha e fala assim: com esse aí, diabo, não pode não, pode ir lá tocar. E aí Deus corre na frente de Satanás e reforça a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem, e nos faz forte. E o poder de Deus é tudo o que nós precisamos para enfrentar Satanás. Quando ele pensar em aparecer, você já está assim: Satanás, bate em retirada em nome de Jesus, porque eu já te vi. Você não consegue esconder dos olhos que tem o colírio da graça. E ele sai de cara, não tem para ele. Deus, ele deu testemunho de Jó e continua dando testemunho de nós, em nome de Jesus. Apocalipse 12, 10 a 12 diz assim, vamos prestar atenção aqui, ó. Então, ouvi uma grande voz, uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. Que bênção! Que coisa gloriosa! Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Esse testemunho deram diante da morte. Lembra do hino que nós vemos da arena dos irmãos? Diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-se, ó céus, e os que neles habitam.
Mas agora vem um aviso. Primeiro, Deus deu uma excelente notícia para a igreja. Olha que coisa boa. Celebrem os céus e todos que nele habitam. Todos os anjos fazem festa, porque Jesus venceu. Alegre-se, igreja, porque Jesus venceu, ressuscitou. Agora vem um aviso, olha que advertência tremenda. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Está avisado ou não está? Está avisado. Aqui nós percebemos o poder de Deus em, antes do mal, vinha aquela coisa gloriosa, aquela maravilha de advertência para avisar e fortalecer e animar a igreja, né? Alegre céus, alegre todos que habitam nos céus, e Jesus ele venceu, pelo sangue do Cordeiro as testemunhas não tiveram medo da morte, enfrentaram por amor ao Evangelho, e venceram como Cristo venceu. Igreja, você vai vencer como Cristo venceu, mas lembre-se que Satanás está furioso, e ele está nessa terra, ele está nesse mar, ele está nesse mundo, e ele definitivamente, ele assumiu uma decisão: destruir a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a sua função. E ele tem sentido, tem percebido méritos, infelizmente, em muitas áreas de alguns seres humanos. Quando alguns se entregam, porque ele sabe, vê bem que ele tentou tocar nas coisas de Jó. Vê, se ele pudesse, ele não teria tirado a vida de Jó? Teria. Mas ele sabe em quem ele pode tocar e como vai tocar, porque tem que ser debaixo de ordem permissiva de Deus. Em quem ele pode tocar? Em quem abre o coração para ele. É só nós olharmos a nossa sociedade fora da igreja e ver o que anda acontecendo. Coisas absurdas que a gente não acredita, está acontecendo. Agora de tarde mesmo, eu fiquei assim, tonta, com notícias de pessoas, homens, cheios de dinheiro, milionários, comprando recém-nascido, para manter relação sexual. Depois enterra, porque morre, né? Pessoas e pessoas sabem. Cadê a autoridade? Meu Deus, o mundo jaz no maligno. Jó, ele tinha a compreensão de lidar com homens bons e homens maus, dando para a igreja a competência da visão que a nossa fidelidade devemos somente a Deus. Porque se for olhar a ruindade, a maldade que há aí fora, não conseguimos ser fiel a Deus. Logo, logo Satanás vai estar gritando ao pé do ouvido da igreja, dizendo: onde está o teu Deus? Olha o que anda acontecendo, igual a mulher de Jó. A irmãzinha estava desesperada. Ninguém sabe que dor vai no coração enterrar os 10 filhos. Uma mulher que tinha funcionárias a seu serviço, não devia lavar um prato. A sua casa devia ter mobílias incomparável às outras da região. Devia morar e viver muito bem. De repente, nem saúde o marido tem mais. O corpo cheio de meleca. Que diz a Bíblia que havia bolhas no seu corpo. E saía daquelas bolhas, saía pus. A carne, Jó estava se deteriorando em vida. Fedia. Ele disse que o mau hálito que havia na sua boca, a sua mulher rejeitava. Aquela mulher tinha muito motivo para estar triste, mas nunca para levantar a voz e rejeitar o Deus de Jó, e rejeitar o nosso Deus. Porque por mais que venham afrontas, problemas, sofrimento, dentro desse tipo de situação, nós estamos decididos a adorar a Deus. A força vem da adoração.
a força se dobra, porque Deus ele se coloca à disposição daqueles que adoram. Muitos cantam e poucos adoram hoje. Às vezes nós observamos culto em evangelismo público e as pessoas dizem assim: vamos lá que vai ter um show. Ou vamos lá, vai ter um culto de adoração em tal lugar. Quando você chega lá é mais barulho do que adoração. Infelizmente, o povo na sua maioria perdeu a noção da adoração. Perdeu, tudo se perdeu. Pedro disse assim: estejam alertas e vigiem, porque o diabo ele está ruivando como um leão, tonto, procurando quem ele vai tragar. E vai tragar quem? Aquele que está fortalecido pelo poder de Deus? Não, ele vai tragar aquele que abriu mão da bênção de Deus. Bem que tudo que ele queria era devorar Jó. Ele queria de todo jeito destruir a vida de Jó. E ele percebeu que em todas as liberdades que Deus dava para ele, a recomendação era a mesma: não toque na vida de Jó. Não toque na vida de Jó. Coríntios, capítulo 4, do verso 8 a 9, diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não somos desanimados. Ficamos às vezes perplexos, mas não desesperados. Isso está em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Deus está sempre disposto a revigorar a nossa força, como fez com Jó, como fez com Davi, como fez com muitos outros patriarcas do passado. Deus ele continua sendo o mesmo, mas não podemos esquecer que Satanás também continua sendo o mesmo acusador, o mesmo destruidor, o mesmo ladrão, o mesmo assassino, o mesmo destruidor. Ele veio roubar, matar, destruir. Jó esperava em Deus o fim daquela prova. E os que esperam no Senhor, a Bíblia diz que renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Como águia, vai voar bem alto, buscando o esconderijo do Senhor na sua oração e na sua intimidade de fidelidade com Deus. Nessa passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 2, verso 7, diz que o Senhor, Ele, com o seu poder, Ele empobrece e Ele enriquece a quem Ele quer. Às vezes não entendemos por que determinadas pessoas têm tantos e outros não têm nada. Observamos como aquele é tão fiel a Deus e vive sofrendo, vive dentro de funil, e aquele outro que não quer nada com Deus, parece aparentemente que vive tão bem. São umas das coisinhas que coloquei no início aqui, que não há entendimento para nós. Vamos adorar, somente adorar e buscar força no Senhor, porque Jó, quando ele se dobrava e adorava, ele estava buscando força no lugar certo, ele estava sempre diante de Deus. Ele foi então ali fortalecido pela força daquele que venceu todas as pelejas, toda a luta, toda a batalha. Amém? O verdadeiro fiel, ele imita o exemplo que a Bíblia Sagrada traz para nós. O exemplo de Jó é para a igreja um exemplo de tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Claro que Cristo é Cristo, né? Provérbio diz que melhor é nós adquirirmos a sabedoria do que o ouro. Então busquemos em Deus a sabedoria, porque a fidelidade ela precisa estar acompanhando a sabedoria. Essas duas precisam ser nossa irmã gêmea, andar junto. Todo homem sincero, Salmos diz que todo homem sincero, que considera o que é reto, o seu futuro é um futuro de paz. Pode ver que nesse exato momento quando nós estamos aqui, existe em todo lugar presídio. E todo homem que não quer andar em retidão, vai parar lá. Outros vai parar no cemitério, outros vai parar no hospital, outro vai parar, né, lá atrás do xilindró, que eles falam da grade. Porque não querem levar uma vida reta, uma vida justa. E olha aqui, o justo fazendo a diferença. Jó fazia diferença diante daquela sociedade. Amigos, mais amigos,
olhavam para Jó e não tinham o que acusar. Naquele sofrimento ali, não. Não queremos dizer, como foi dito, que Jó era perfeito. Não, Jó não era perfeito. Jó era um ser humano como eu e você. Ele errava sim. Mas dentro daquela situação ali, de sofrimento e dor que ele passou, de prova, naquele período, por aquele motivo, ninguém achou razão do porquê ele está passando aquilo tudo ali. Mas mesmo assim, mesmo depois de toda a sua luta, ele decidiu continuar adorando a Deus. E outra pergunta, na palavra fala assim, lembra-te do que foi feito a Jó? E lembra-te do fim que Deus lhe deu? E a pergunta para nós é, viste o que foi que Jesus fez por nós? E o fim que Ele nos preparou? O Senhor Jesus, Ele, mais fidelidade, mais amor do que Jesus, milhões e milhões a perder de vista de Jó. Jó foi uma vírgula, Jó foi um grão da poeira, mas o nosso Jesus chegou com um checkmate, chegou para fazer a revolução da igreja, chegou para levantar a igreja e falar, você nunca mais vai cair, porque quem te colocou de pé foi eu. E Ele é o fiel exemplo de fidelidade. E agora a nossa vista está em Cristo Jesus. Nós olhamos para dentro da situação de Jó e vemos que Jó ele foi coberto de sabedoria. E somente sabedoria de Deus nos dá a condição de ter fidelidade em momento de vendaval. Vê muitos hinos que são cantados, nós vemos que somente o alimento vindo do céu. Porque em nossa volta o mundo verdadeiramente jaz no maligno. Salmo 23, no verso 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A nossa segurança de saber que nós estamos em Deus, tira de nós o desespero do momento da aflição. Quando a aflição chega, o mundo olha e fala assim, olha lá, que amor é esse? Nem está chorando. Mas há uma compreensão tão grande que o apóstolo Paulo falou assim, amados, eu não quero que nenhum de vocês sejam ignorantes em relação à morte, mas que mantenha no seu coração a esperança do reencontro no porvir. O que está para acontecer? Jó tinha essa esperança no seu coração. Eu imagino que Jó, quando olhava a sua situação, ele não via vida. Ele não via esperança para voltar a ter mais nada, porque ele trabalhou duro, arduamente para conquistar o que tinha. Às vezes nós temos a falsa impressão que Deus falou que ia tratar com Jó de manhã, de tarde tratou com os bois, daqui a 2 horas tratou com os filhos, daqui a mais 2 horas tratou com a enfermidade. Não, foi anos. Foi anos. Foi anos de dor, de gemido, de lágrima, de sofrimento, de prova. E ele passou. E quando nós hoje olhamos para o Calvário, nós vamos falando assim, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nunca nenhum de nós passaremos, porque é uma garantia que o Senhor Jesus nos dá. Ah, mas se porventura Deus de repente, porque Ele não deve explicação a ninguém. Olha só, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, está em Romanos 9, verso 15. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas é assim de qualquer jeito que Deus falou? Não. Deus, olha, eu vou ter misericórdia de A, porque me adora, é um adorador, porque me busca, porque paga um preço para ter santidade da minha parte. Então, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Esse quiser, Deus escolhe. Ele faz acepção? Não, mas a acepção está lá longe em outras áreas. Nessa, aqui, vai da busca de cada um, a espiritualidade de cada um. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso não depende do esforço humano de ninguém. Tem muitas pessoas fazendo esforço humano, achando que vai para o céu através disso. Cesta básica para cá, roupa para lá, caridade para cá. A caridade não vai colocar ninguém no céu. Então não depende do esforço humano, mas depende da espiritualidade de cada um. Eu levantei
exatamente com este propósito, diz o Senhor, porque em você o meu poder é para que o meu nome seja glorificado em toda a terra. Não adianta nós querermos entender do lado errado. Não, porque o Senhor tem falado com a igreja não como fala meninos. Ele diz assim, olha, eu tenho tratado e alimentado cada um de vocês com um alimento forte. O chazinho, a sopinha, a mamadeira já está no passado. Graças a Deus, eu estou falando aqui. Já está no passado, ó. Aqui nós não temos criança, nem as nossas crianças. Louvado seja Deus. Não são crianças mais espiritualmente. Tá? Porque a criancinha está dentro de casa, está escutando a mãe ensaiando o hino. A diaconisa estava ali cantando e o filho no banco acompanhando uma letra que eu não conheço. E isso está no seu coração. Isso é garantia de um futuro revestido de misericórdia. Tem piedade, Senhor, em nome de Jesus. O futuro de cada um está na palma da mão do nosso Deus que é vivo e é fiel. Então o Senhor, quando olha para a igreja, Ele olha com olhar de misericórdia, porque vê competência nos irmãos para receber essa bênção, essa dádiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Graças a Deus, meu Deus. Sei que o Senhor tem procurado falar conosco, não como fala meninos, e por isso nós te somos gratos, Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa força. Pedimos a tua bênção sobre os irmãos online e sobre cada um presente, que a graça de Deus resplandeça na intimidade, dando crescimento, experiência, santidade e fidelidade. Nos ajuda a extrair do livro de Jó bênçãos, Pai, de crescimento espiritual. Nós te louvamos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O vento meu barco alcançou. Não sei onde ir, preciso de ti. Nem forças pra sobreviver estou. Eu sei que podes acalmar o mar ou sossegar as ondas do meu coração. Faz esse vento aquietar e me permita ancorar. Do outro lado, só tu podes me fazer chegar. Filho, estou aqui a te conduzir. E saibas que jamais te deixarei. Ventos podem vir, mas quem está em mim, no rumo certo sempre guiarei. Por esses mares já te fiz passar e já me vistes fazer o vento cessar. Se te falei pra enfrentar e este mar atravessar, nem mar revolto te impede de chegar. O barco da tua vida sou eu quem comando. Estou no controle, estou te guiando. Podes descansar. O vento forte é parte do meu plano. Estou te tratando e ele te levando ao que eu te preparei. Do outro lado tem sorriso, do outro lado tem bonança, do outro lado tem alívio pra quem me tem confiança.
Sossega, o vento forte vai passar. 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 Sossega, o vento forte vai passar.